Êxodo capítulo 20, versículo 3. Bom, nós temos meditado, né, aqui a respeito da questão da fornalha. Então nós temos passeado um pouquinho aí em Daniel capítulo 3, aonde a palavra nos mostra ali que aconteceu algo com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Na semana passada, eu trouxe para vocês o entendimento em relação à fé que eles depositaram ali no Senhor. Então eu expliquei semana passada que a Bíblia mostra que eles não queimaram porque eles colocaram a fé deles em Deus. A palavra diz que os soldados que jogaram, os 3, na fornalha, eles foram fulminados, eles queimaram ali, né, imediatamente quando abriu a porta da fornalha, eles então morreram, né, com ali o calor da fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Só que o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não morreram queimados. Então semana passada eu comentei com vocês sobre essa questão, que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, tá? E por que isso aconteceu? Exatamente pela fé que foi depositada em Deus. Então eles depositaram essa fé no Senhor, e a palavra diz então, como preguei para você na semana passada, que o quarto homem que estava na fornalha era o próprio Jesus. Tá? Isso tudo está lá em Daniel capítulo 3, que a gente já falou, vem comentando a respeito disso. Aí eu quero te mostrar aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, até o 5, que o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles obedeceram uma orientação da palavra de Deus, por isso que Deus honrou. Tá? Então diz assim, ó, versículo 3, aí de Êxodo 20, Êxodo 20, versículo 3 ao 5, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender. Então você vê que com essa base aqui de Êxodo, tá, foi dada a orientação, que eles não deveriam se curvar, eles não deveriam servir a outros deuses. Então, o que o Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, tá, foi simplesmente cumprir a palavra. Então, eles estavam defendendo a fé deles em Deus. Hoje pela manhã, o pastor Leandro comentou algo que eu achei interessante. Ele disse que uma senhora esteve lá na sede e ela pediu um atendimento. E essa senhora estava tão ali, né, tão nervosa, né, tão preocupada com o problema dela, que cada orientação que o pastor dava, ela não conseguia ali se concentrar na orientação. Então, o que aconteceu? Ele comentou o seguinte, que ele olhou assim na mão dela e tinha uma foto. E aí ele pegou e falou para ela, falou assim, quem é esse rapaz? Ela falou, é meu filho. É o meu filho que está aqui nessa foto que eu estou segurando. E ele virou para ela e disse assim, não, não é o seu filho. Ela falou, pastor, esse é o meu filho. E aí ela parou e começou a se concentrar no que ele começou a falar. Porque ele dava uma orientação bíblica e ela, entendi, e falava do problema. Ele dava outra orientação bíblica, ela falava, entendi, e falava mais do problema, né, contar o problema dela. E aí quando ele falou, não é o seu filho, ela falou para ele, ela disse para ele, é o meu filho. Ele falou, não, não é o seu filho. Aí ela pegou e disse que fez assim, ó, é o meu filho sim, ele saiu daqui, e bateu assim, no ventre dela, né? Aí ele falou para ela, é essa mesma fé que a senhora tem que ter em relação à palavra. Aí ele explicou, fé é certeza. A senhora tem convicção de que o seu filho saiu daqui. Então não importa o que alguém venha dizer. A senhora sabe porque sabe. Ele falou, fé é isso. Quando Deus fala com a gente, nós temos a plena convicção de que aquilo que Deus falou com a gente é aquilo e pronto. Então, o que eu quero que você entenda, eles não se curvaram lá, né,
Por quê? Porque eles tinham a convicção de que esse ensinamento aqui, que foi passado, era uma orientação que deveria ser obedecida porque era a vontade de Deus, para eles e para todos aqueles que serviam ali ao Senhor. Entendeu? Só que aí o que acontece? Vamos lá para Neemias, Neemias capítulo 4, versículo 10. Vamos lá para Neemias 4, 10. Neemias 4, 10. Capítulo 4, versículo 10. Olha só o que diz aí, ó. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Vou ler para você o mesmo trechinho, só que na NVI. Deixa eu pegar para você aqui na NVI, para chegar aqui aonde eu preciso que você veja. Ó, Neemias 4, 10. Só que na NVI, Nova Versão Internacional. Olha só o que ele diz aqui, ó, que é onde eu quero chegar aqui com vocês. 4, 10. Ó, você está com a referência também na telinha para você poder acompanhar aí, ó. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então, hoje, tá? Eu vou entrar com você aqui em algumas passagens, porque o que eu quero falar para você hoje, tá? Que a orientação de Deus, ela vem, e ela sempre virá para aquele que quer ouvir, tá? Quem está disposto a ouvir o Senhor, Deus vai falar. Até o pastor pregava hoje, e ele falou, né? Mais um trechinho ele passou para a gente, Davi consultou ao Senhor. Então ele estava falando lá de alguns pontos que Davi consultou o Senhor, tá? Então, sempre que a pessoa quiser consultar a Deus, Deus estará disponível para poder orientá-la. Só que aí o que acontece? Nesse trecho aqui, você vê, no capítulo 4, que eles estavam edificando um muro que foi destruído. Tá? O Neemias, que era o copeiro do rei, estava edificando uma muralha ali que foi destruída. Naquela época, as cidades elas tinham muralhas para poder proteger. E aí o que foi dito, né, pelo povo de Judá? O que a palavra diz aqui na NVI? Ela diz, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm forças. Olha lá. Já não tem força, né? E ainda há muito entulho. Então eles estavam tirando todo aquele entulho, toda aquela parte que estava quebrada, tal, para começar a reconstruir. Então tinha um pessoal carregando entulho e um pessoal trabalhando para poder edificar um muro. Aí ele diz o que aqui na continuação? Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então, por eles mesmos, isso eu quero que você entenda comigo hoje. Por eles próprios, Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, olha para mim aqui, ó, era só se encurvar. Entendeu? Porque você sabe, assim como eu, que existem muitas coisas que vão tentar fazer a gente se curvar. Muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns pontos aqui, depois eu tenho para você Mateus, Isaías e João, para fechar. Então você sabe que por nós mesmos, dá vontade de fazer o quê? De se curvar. Só que o que foi ensinado lá em Êxodo?
que disse lá que nós lemos agora? Vocês não podem servir a outro Deus. Porque não existe outro Deus. Qualquer outro Deus é mentira. Vocês não podem se curvar. Porque qualquer outro Deus que vocês se encurvarem, tá? É um Deus mentiroso. Então, qualquer outro Deus que a gente de repente venha servir, olha para mim aqui, ó, ele não cura. Ele não cura. Tá? Pelo contrário, quando a gente fala de outro Deus, você sabe de quem eu estou falando. Porque só tem Deus e o diabo. Então, se eu não estou servindo o Senhor, você já entendeu. Tá? Ninguém que andou no caminho errado foi curado. Ninguém prosperou. O cara pode prosperar um pouquinho. Só que ele cresce para depois cair. Só em Deus existe o quê? O crescimento edificado na rocha. Eu conheço pessoas que cresceram, só que não no Senhor. Depois, infelizmente, um conhecido está até preso. Por quê? Fez coisa errada. Cresceu fora do Senhor. Ele não cura, ele não liberta, ele não prospera, ele não abençoa a família, só no Senhor a gente pode. Só que aí o que acontece? O que diz no final do versículo? Ele diz, por nós mesmos, nós não conseguiremos. Entendeu? Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados, tá? Eles foram lançados naquela fornalha pela fé que eles tinham em Deus. Então, eles entenderam que não era uma questão de só se curvar, né? Porque se eles se curvassem, eles não seriam jogados. Mas como é que ia ser depois? Porque todo mundo ia olhar para eles e falar, ó, esses caras aí são sábios. Será? Será que são sábios? Porque o que eles iam levar com eles daquela experiência de terem se curvado? Entendeu? Então assim, ó, era melhor queimar no fogo, mas com Deus, tá? Do que de repente passar a vida inteira sendo aplaudido, sabendo que aquilo que foi feito não é a direção de Deus. Entendeu? Uma pessoa que se suja, ela é casada. Vamos pegar um exemplo, uma questão sentimental. O cara que é casado, tá? Ele tem a oportunidade de pensar, não, peraí, não estou bem no casamento. Eu posso encontrar alguém e até manter ali um relacionamento com a pessoa, e pai, estou casado, e uma amante e tal, mas como é que esse cara vai ter a vida dele? Porque a hora que ele colocar a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele não está servindo o Deus verdadeiro. Ele sabe que se ele clamasse, Deus tiraria do fogo o casamento dele. Entendeu? Então ele está vivendo uma vida, ó, tentando encaixar algo que Deus tinha para ele solução. Eles sairiam dali, eles não seriam jogados na fornalha, mas eles viveriam com aquele pensamento, você não me obedeceu. Para não morrer, vocês se encurvaram. E a palavra diz isso. Jesus ele ensina, eu sou o caminho. Pegou o caminho errado, você não vai chegar. Então, o que eu quero que você entenda nesse ponto aqui que eu estou te mostrando é o seguinte, se eles se encurvassem, meus irmãos, em algum momento da vida deles, eles iam ter que se endireitar. Então, se eu cair aqui agora, eu vou ter que me endireitar lá na frente para poder voltar. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou cair. Porque se eu me dobrar aqui para não ser morto na fornalha, eu não vou ter paz
no meu coração, na minha mente, no meu corpo. Eu não vou ter paz. Porque eu sei que eu iniciei uma trajetória errada. Entendeu? Então, uma hora eu vou ter que me acertar. Então, para não ter que me acertar lá na frente, o que eu vou fazer agora? Eu não vou cair. Em nome de Jesus Cristo, eu não vou me curvar. Que é o que eles disseram no final. Tem muito entulho, tá? Tem muito entulho, né? Ele diz aí, os trabalhadores já não têm força, tá? E ainda há muito entulho, aí eles próprios reconhecem, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E aí você vê Deus operando para que a obra fosse feita. Então, quando você está na direção de Deus, Ele te ajuda. Entendeu? Muitas vezes, você não se curvar, o preço é alto, mas Ele honra. Lá no trechinho, meus queridos, de Isaías 43, versículo 11, vocês me acompanham lá? Isaías 43, 11. Olha só o que diz aqui, ó. Isaías 43, 11, a gente vai ler até o 13, tá? Do 11 ao 13. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 43, versículo 11 ao 13. Diz assim, ó. O próprio Senhor falando, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aí ele diz, no 12, eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aí fala aqui no 13, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha aí. Você viu isso aqui? Foi o que o Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam. Espera aí. Nós não estamos aqui, né? A gente está deixando de se curvar pela palavra. Então, operando Deus, quem impedirá? Eu acredito que eles devem ter pensado. Não sei se conversaram, a Bíblia não diz. Tá? Se eles conversaram de repente ali entre os três. Eu creio que não, porque a palavra não diz, a gente não vai puxar esse entendimento. Tá? Mas mesmo que eles não tenham conversado um com o outro, eles devem ter pensado, e se a gente se curvar? Ó, acaba o problema. Mas não ia adiantar. Não ia adiantar. Então, é muito melhor, como ele diz aqui, ó, no versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, meu Deus, eu vou para a fornalha, o Senhor é comigo, porque eu estou na tua palavra. Operando o Senhor, quem impedirá? Eu comentava na semana passada que nunca foi tão importante estar na fé. Porque você não sabe o que vai acontecer. Eu comentei semana passada, não sei se você se lembra. Você acha que o Sadraque, Mesaque e Abednego, a hora que eles acordaram de manhã, a hora que eles levantaram da cama, eles disseram, opa, hoje vai ser um dia de provação, hein? Opa, hoje vão jogar a gente na fornalha. Eles não sabiam. Entendeu? Eles não sabiam que eles seriam lançados na fornalha. Quando chegaram para eles e chamaram eles, ó, o rei está chamando vocês. Eles foram. Entendeu? A hora que chegou lá, era um desafio.
se dobra e se entrega em relação à fé, ou fica de pé e morre. Só que assim, é isso que eu quero que você entenda. Se você puder agora meditar comigo, é isso que eu quero que você entenda. A todo momento, você vai ter decisões como essa. Talvez não uma fornalha, mas a todo momento, a gente vai ter situações como essa. Nega o Senhor e continua vivendo, ou assume a palavra e se complica. E aí como é que vai ser? Eles sabiam no coração deles, tá, que aquela situação era o quê? Espiritual. E que se eles se curvassem naquele momento, eles se curvariam sempre. Entendeu? Porque é um plano para tirar a gente da fé. Você entendeu? Aquele que permanece na fé uma vez, ele permanece sempre se ele lutar. Mas aquele que se curva uma vez, ele vai sempre se curvar. Você entendeu? Então não tem jeito. Não tem uma terceira opção. Ou é Deus, ou é o inferno, é o mal. Então a palavra diz o que aqui no versículo 12? Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, o pessoal que está nos acompanhando aí, na transmissão, tá? Nós somos testemunhos do Senhor. Todo mundo aqui, se eu perguntar para você, quem tem pelo menos um milagre para contar? Você vai levantar a mão. Você é uma testemunha de Cristo. Um dia Ele operou na sua vida. E como é que fica se a gente se curvar agora? Como é que fica? Porque nós nos curvávamos antes. E aí passamos a conhecê-lo. Só que o diabo, ele tem um negócio, né? Ele vai tentar fazer a gente voltar a se curvar. E como que vai ser? Porque quem se curva uma vez, se curva sempre. Agora, aquele que luta uma vez, ele também procura lutar sempre. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. É o que eu falei para você da mãe. Ela falou para o pastor, ela falou, ele é meu filho sim, porque ele saiu daqui. Ele falou, é isso que é fé. É a certeza. Eles tinham a certeza, tá, que Deus era com eles. Eles não sabiam se eles morreriam queimados, tá, ou se Deus daria livramento. Se você pegar Daniel capítulo 3 para você ver, eles falam isso, tá? Deus é poderoso para livrar. E se não livrar, mesmo assim nós não vamos nos curvar perante a tua estátua. Entendeu? Então eles sabiam o Deus que eles serviam. Não dá para ter experiências como as que nós temos vivido, né? Quantas mensagens você entrou aqui já e já recebeu? O pessoal que nos acompanha. Quantas palavras a gente já recebeu? Tá? Nós já sabemos quem é Deus e quem é o mal. Quanto ensinamento já foi ministrado para a gente, não dá para voltar atrás. Tá? Não dá para voltar atrás. Nós sabemos que se nós voltarmos atrás, nós estaremos o quê? Nos enganando. Você sabe disso e eu sei também. A palavra diz, fora de mim não há, ele disse aqui, ó, eu sou o Senhor, versículo 11, e fora de mim não há o quê? Salvador. Versículo 11. Tá? Fora dele não há salvação, fora dele não há prosperidade, fora dele não há cura, fora dele não há nada. Não há nada. Então, se eu me curvar agora perante essa situação, eu vou ter que me curvar também diante de outras situações, ou se eu me curvar agora, depois vai ficar comigo esse pensamento, eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado. Eu vou ter que levantar. Então por que não ficar de pé agora? Por que não resistir agora? E Deus me honrar? Porque é palavra dele. É palavra dele.
Entendeu? Eu não estou lutando por algo que eu acho que é. Quando a mãe falou, é meu filho sempre que saiu daqui, ela disse com convicção. Nós temos também essa convicção. É o que eu falei. Pelo menos um milagre ele já fez em você. Tá? Então nós sabemos quem é o caminho. Sabemos. E é o que ele fala aqui no 13. Para a gente poder pular lá para João. É o que ele fala aqui no 13. No final do 13. Operando eu, quem impedirá? Entendeu? Operando eu, quem vai me parar? Quando Deus ele quer uma coisa, Ele só precisa que você fique firme na palavra dEle, para Ele poder cumprir. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho. Mas se o Senhor revelou para você na palavra algo, Ele vai cumprir, meu irmão. Porque o homem diz hoje sim, amanhã diz não. Agora com Deus não tem esse negócio. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem conversa fiada com Deus. Você está entendendo? Então, é isso que eu quero que você entenda. A campanha está terminando. Acabando esse mês aqui, a gente vai para outro propósito. Tá? Mas o que eu quero te mostrar é que se você se encurvar uma vez, perante o mal, você vai se dobrar sempre. Tá? E a gente vai se encurvar sabendo que estamos errados. E isso vai ficar aqui, ó, incomodando. Até a gente se levantar, pedir perdão e se levantar. Então para que cair? Se é Ele que nos sustenta. Operando Ele, quem pode impedir? Para a gente fechar a mensagem, João 8,58, olha o que ele diz aqui, ó. João 8,58. Olha o que diz aqui, ó. João 8, 58. Jesus estava fazendo aqui um discurso, né? Falando a respeito aqui da fé e tudo mais. E os judeus ali, que não aceitavam, né? Jesus, tal, como Salvador, como Messias, parará, parará, disseram que eles, o pai deles era Abraão. Aí aqui no versículo 58, a palavra diz assim, ó, para a gente poder encerrar a mensagem. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então olha aqui para mim. Eles estavam defendendo algo em relação a Abraão, o Antigo Testamento e tal, tudo mais. Ok, perfeito. Tá? Eles tinham um entendimento, né, que o Messias viria, mas o Messias estava lá já entre eles. Tá? Eles estavam ali defendendo a questão da lei, do Antigo Testamento. Ok. E às vezes, a gente defende alguma coisa. Tá? Eles estavam defendendo ali a questão da lei, para mostrar para Jesus que eles não iam andar com ele, servi-lo, parará, porque eles tinham ali um motivo, tá? Então olha para mim aqui, ó, a verdade é uma só. Se você fosse apegar a motivos, tá? Realmente você vai se curvar, tá? Mas a questão é o seguinte, eu não estou aqui para me apegar a motivo nenhum. Se você perguntar para o cara que de repente tem uma amante, ele vai ter motivo para você, para falar por que ele saiu do casamento lá, por que ele pegou a vida dele e entregou na mão de uma outra pessoa. Se você perguntar bandido, ele tem motivo. Não, eu estou roubando porque minhas crianças estão sem leite. Então todo mundo tem um motivo para errar. Só que a hora que eu erro, eu me curvo. A hora que eu erro, eu saio do caminho. Então, antes de tudo isso, tá? Antes de roubar,
da amante, de tudo isso, tá? Ele diz aqui, eu sou. O que significa isso? Ele é Deus para ser invocado, até o que a gente aprendeu hoje pela manhã, né? Falamos hoje pela manhã, o pastor falou de Jeremias, deixa eu ver aqui se foi Jeremias. Foi Jeremias, deixa eu só ver se eu me recordo aqui. Rapidinho eu pego para você que eu deixei marcado. Isso mesmo, Jeremias 33, 3, tá? Não preparei aqui, mas de manhã o pastor deu na mensagem também. Jeremias 33, 3. Esse aqui é um trava-língua, hein? 33, 3, né? Olha o que ele fala aqui, clama a mim. Clama a mim. Eu vou fazer o quê? Responder-te-ei. Clama a mim, tá? Não, você colocou Gênesis. É Jeremias. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Pronto, para nós está ótimo. Então, quando ele fala, lá em João 8,58, ele está falando, antes do Abraão, eu já existia. Quer dizer, antes da sua necessidade, tá? Está faltando para você? Está faltando para você? Está faltando, pastor. Então, vamos fazer o seguinte, antes de chegar a necessidade no seu bolso, eu já existia. Clama a mim, fala comigo, não se curva não. Entendeu? Seu casamento não vai bem, antes de você casar, eu já existia. Aliás, antes de você nascer, eu já existia. Então, vamos fazer o seguinte, está com um problema? Clama a mim, para você não se curvar. Entendeu? Para você não ter que pegar uma outra pessoa, se curvar, errar, sofrer, faz a esposa sofrer, atrasa a vida da outra pessoa, se curva, cai, vai ter que se levantar, ao atraso de vida que você vai ter. Tá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Tá? Está muito bem claro aqui. Pode clamar, que eu vou te responder. Pode contar comigo. Vocês estão falando do Abraão? Antes do Abraão aparecer, tá? Eu já existia. Não adianta querer defender o erro. Tá? Não adianta querer defender o erro. Nós não temos motivo para errar. Não, eu fiz porque precisava, não porque eu roubei, porque tem as crianças, porque tem o leite. Não adianta, não adianta. Tá? Outros homens clamaram, mulheres clamaram, Deus abençoou, eles não tiveram que ir para esse caminho. Entendeu? Casais já oraram e Deus restaurou o casamento. Tá? Então não importa o que seja. É só a gente ir pelo caminho certo. E qual é o caminho? A pressão é grande, a fornalha está quente, tá? Mas quem honra é Deus. A pressão é grande, todo mundo aqui sabe, o pessoal que está nos assistindo e quem está aqui na igreja, você sabe que a pressão é grande. A palavra diz que a todo momento nós somos entregues à morte, tá? A todo momento você tem a oportunidade de errar, mas se eu errar aqui, dobrar aqui, curvar aqui, eu vou ter que me levantar, ou então vou ficar prostrado, errando. Então uma hora eu vou ter que me levantar. Então fazer o seguinte, para eu não ter que me levantar, eu vou fazer força para permanecer de pé. Entendeu? E como é que eu faço força? É só me aproximar dele. Reconhecer. Você viu que eu li para você lá em Neemias 4:10. Nós não conseguiremos edificar esse muro. Reconheça que sem Deus você não pode, tá? Sem Deus você não pode. Chegou para você uma oferta de algo de repente que quer fazer você se curvar? Fala com Ele, clama a mim. Senhor, é uma boa oportunidade, vai resolver o meu problema. Fala comigo. Me dirija. Feriu a palavra? Então,
não vai te ajudar em nada. Não vai te resolver em nada. Fica aqui, ó. Deus vai honrar você. Tá? São muitas fornalhas. Vontade de parar? Ixi. Desânimo? Nossa. Problemas? Muitos. Tá? Mas é igual aquela canção, né? Que a gente ouviu semana passada. Ainda bem que você não parou, que testemunho lindo que você gerou. Se parar não gera testemunho. Se parar, não tem história para contar. Pensa comigo, para a gente fechar a mensagem. Pensa comigo. Se eles tivessem se curvado, eles não teriam visto toda a glória de Deus. Resolveria o problema? Momentaneamente. Porque depois eles saberiam no coração que eles estavam errados. Em algum momento eles iam ter que se levantar e voltar para a fé. Tá? Mas não seria da forma que Deus tinha para eles. O negócio foi tão forte que foi registrado na Bíblia para chegar até mim e você. Entendeu? Se eles se encurvassem, talvez nem ia, né? Não ia, né, ser registrado na Bíblia, né? Entendeu? Mais um que se dobrou. Hoje em dia tem tantos se curvando, não é verdade? O que chama a atenção é exatamente fazer o contrário, né? É não se curvar. O que chama a atenção é ficar de pé, né? É ter Deus resolvendo, né, o problema, né? Isso é o que faz a diferença. Entendeu? Só que se eles se curvassem ali, a história não continuaria. Se a gente parar agora, o que será contado da gente? Que mais uma vez o Fábio desistiu? Mas antes de conhecer a Cristo, quando eu estava lá fora, eu já desistia. Então não é novidade. A novidade é que hoje que eu conheço a Cristo, Ele me ajuda a não desistir, a não me curvar. É o que eles disseram lá em Neemias 4:10. Nós não vamos conseguir edificar esse muro, se não for Deus. Tem muito entulho. Você sabe como tem coisa na frente, problemas no caminho. Então, sozinhos, a gente não constrói nada. Está aí, ó. Neemias 4:10, na NVI. Neemias 4, versículo 10, na nova versão internacional. Ele diz, por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Alguém aqui pode se levantar nessa reunião? Alguém aqui pode se levantar nesse culto e falar que sozinho você consegue? Alguém que está em casa com a gente aí? Pelo contrário, nós entramos aqui porque nós sabemos que sozinhos a gente não consegue. Guarda no seu coração esse entendimento, tá bom? Por isso que é melhor ficar de pé, deixar Deus honrar e abençoar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Guarda no seu coração.